bem-vindos à casa do nosso Deus, dando continuidade à nossa semana de oração jovem. Nós queremos convidar os irmãos para louvar o nosso Deus. E o hino que nós vamos louvar agora é o hino Confie, do Adoradores 4. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segure as mãos do Pai, Ele te guiará. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Amém? Ainda que nós venhamos, né?
salmista bem disse que ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor, Ele é conosco. Amém. E de fato Ele é o nosso bom pastor. Com Ele nós andamos em segurança. E esse hino que nós vamos cantar fala exatamente disso, né? Jesus é o meu pastor e com Ele ando em segurança. Amém. Amém. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Queridos irmãos, nós vamos agora louvar o nosso Deus com o hino Falar com Deus. Convido os irmãos a colocarmos em pé para louvarmos a Deus com esse hino. Falar com Deus.
Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós encontramos paz. Ó Deus, muito obrigado por essa semana de oração. Nós invocamos mais uma vez a sua presença, que venha a ser testemunhado, cantado, falado, seja somente para a tua honra e tua glória. Por favor, ó Pai, aceite a nossa adoração. Que teu Santo Espírito toque os nossos corações. Que todos que aqui entraram tenham a vida transformada por Cristo Jesus. Nós te pedimos, em nome dele, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos sortear 2 brindes apenas, porque o pastor ainda não chegou e ele traria alguns dos brindes. E também, a mensagem musical que vem com a filha dele. Então, nós vamos sortear agora o suco e o boné, tá bom? Então, vamos lá. Nós pegamos os nomes, tá, irmãos? Acho que é melhor do que número, porque aí também, às vezes, corre o risco da pessoa ganhar 2 vezes durante a semana e um não ganhar, então nós vamos optar por nomes. Thaís, é o suco, tá? O boné
É o último. Então, como nós temos 2, a Tá vai levar o suco. Suquinho de uva. O boné está sendo, né, desejado, anelado por todo jovem aqui dessa semana. Então, nós vamos ver quem vai levar o boné nesse momento. Tcharanã. É o Hélio. Elinho vai ganhar o boné, então, da Semana de Oração Jovem. Boné do Caleb. Está aqui de desbravador, né? Participou do Campuri. Primeiro Campuri a gente nunca esquece. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Nós hoje teremos um momento especial para fazer... O pastor vai explicar melhor mais para frente, tá? Durante o programa. Está aqui uma caixinha. Vocês receberam um papel, também receberam caneta. A princípio... Pastor, você quer falar agora? Depois? Porque nós estamos acostumados com pedidos de oração e aí eu não sei. Queridos, vocês receberam o papelzinho, a caneta. Então, nesse momento, não precisa escrever agora, mas que você vá conversando com o Espírito Santo e você vai colocar o nome de uma pessoa especial na sua vida, mas que seja aqui da região de Bauru, e que essa pessoa você gostaria que estivesse aqui na programação. De repente, essa pessoa está impossibilitada por conta de doença, você pode anotar ali o nome e o telefone dela. De repente, essa pessoa está impossibilitada porque ele se distanciou dos caminhos do Senhor. Você vai colocar o nome dessa pessoa, nós estaremos orando por ela, e tem a ver com o texto que nós vamos estudar durante essa noite. Combinado? Não precisa ser agora, mas no momento eu vou pedir para vocês trazerem, mas já fiquem atentos aí com respeito a essa pessoa que Deus vai tocar no seu coração. Beleza? Nome, e se você tiver o telefone, que nós entraremos em contato com ela também. Valeu? E é isso, né? Fica um desafio para nós, Calebs, também trabalharmos com estes nomes, né? Mantermos o contato, fazermos a visitação e tudo mais. Irmãos, todas as noites está sendo pedido para alguém contar o testemunho da vida, né? Da história pessoal. E essa noite eu vou contar a minha história, né? Eu acho que alguns irmãos conhecem, outros não conhecem, mas eu não sou de Bauru, eu nasci em São Paulo. Eu vim de um lar cristão, né, minha família inteira, praticamente irmãos, irmã, mãe, enfim, né, tias, tios, adventistas. Quando eu nasci, eu fui dedicada na igreja. Com a minha idade de 10 anos, eu fui desbravadora. Com 11 anos, eu me batizei por resultado do clube, né, do Desbravadores. Na minha época, não podia batizar de uniforme, era aquela roupa, né, tradicional. E, enfim, chegou um momento na minha vida, com 15 anos, que eu fui viver a minha rebeldia, né? Eu me rebelei contra Deus, contra os meus pais. Meu lar, ele é um pouco confuso, porque eu fui criada com a minha mãe, irmã, cunhado, né? Minha mãe sempre precisava trabalhar, porque eu tenho uma diferença assim, gritante em relação à idade com meus irmãos. Eu sou a rapa do tacho, né? Eu sou a caçulinha da família, tenho irmãos já com mais de 50 anos. E eu acabei, por vários motivos, revolta em relação, né, a crises existenciais, como por que meu pai não está aqui comigo, né, por que não se importa, por que não liga, enfim. E por muitas outras histórias. Às vezes eu ia na igreja e eu ouvia muito, ouvir assim, né, se você está na igreja, mas está pensando no mundo, é melhor que fique no mundo, né? Então, assim, eram umas coisas que me incomodavam. E a verdade é que, por influência de amizades e por vontade e desejo próprio, eu acabei me revoltando, me desviando completamente dos caminhos, mas eu louvo e agradeço a Deus porque foi um curto período de aproximadamente 4 anos, né? Mas, assim, foi um período muito escuro, sombrio, onde eu sentia um desejo enorme de poder voltar, de poder louvar, de poder cantar, porque desde os meus 3 anos de idade eu me lembro participando de conjuntos infantis, apresentação em classes, né, do hall do berço, jardim da infância, e aí vai.
Então, eu sentia um desejo muito grande, me incomodava o fato de estar trabalhando aos sábados, passar ali no metrô e ver as igrejas em Itaquera, tem uma bem ali na linha, né, do metrô, e eu passava e via os irmãos ou saindo ou entrando para a escola sabatina e eu indo trabalhar. E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando no meu coração até o momento, então, que eu decidi voltar, né? Aí estava acontecendo uma série evangelística aqui, fiquei sabendo que um carteiro tinha se batizado, porque a minha irmã entrou em contato comigo, né, falando de um evento que estava acontecendo no Sagai. E antes de encerrar esse evento, em novembro, era a última semana, se eu não me engano, era a última noite, foi onde eu decidi, então, entregar a minha vida ao Senhor. E eu falei para o pastor, eu me batizo, mas com uma condição, eu tenho que estar com o uniforme dos Desbravadores. E eles conseguiram um uniforme para mim, então eu me batizei. Se eu não me engano, foi o ano de 2008, novembro de 2008, por volta do dia 30. E aí eu decidi, então, né, me entregar novamente para o Senhor. A verdade é que durante o momento que eu estive fora, estive distante, eu me via nas garras do mal, né? A gente reluta entre saber como voltar, como retornar, como seria a volta, mas eu louvo e agradeço a Deus porque Ele me possibilitou retornar, Ele me possibilitou voltar para os caminhos do Senhor, né? Nada de mal, nenhum risco me acometeu. A minha grande preocupação era se perder no mundo, né, acontecer alguma coisa e eu não estivesse nos caminhos do Senhor, mas eu louvo e agradeço a Ele, porque a sua bondade, a sua misericórdia me alcançou, me buscou. Meus adolescentes, na época, esteve orando por mim, né, aqueles do qual eu liderava como conselheira, mandaram cartinhas, CDs de reencontro, e eu agradeço muito a Deus, a forma maravilhosa com que Ele trabalhou. E aqui em Bauru, então, eu me decidi pelo batismo. E Deus foi maravilhoso comigo, né? Me deu um esposo, me deu um lar, me deu uma família, filhos lindos, uma irmandade maravilhosa. Eu já estou em Bauru há 14 anos e não me vejo mais saindo daqui, né? Eu sou natural de São Paulo, mas eu me sinto muito bem aqui na cidade e eu agradeço muito a Deus pela forma maravilhosa com que Ele conduziu, né? E com que Ele tem conduzido. O Ministério Jovem é um ministério também que eu sou apaixonada, bem como Desbravadores e como os aventureiros, né? Porque é o futuro da igreja. E aquilo que a gente ensina na tenra idade e aquilo que possibilitamos que os jovens vivenciem nessa fase tão perigosa, né? Que é entre os 13 anos até os seus 18, 25, 36, vamos dizer, né? São muitos conflitos, é uma fase de muito bombardeio, é uma fase de muitas conquistas, anseios, e muitas vezes o inimigo trabalha pesado justamente para afastar de Deus. Então, com muito carinho, eu gostaria de que vocês estivessem orando pelo Ministério Jovem, fossem pacientes comigo também, né? Porque estar à frente deste departamento e também ter outras paixões, como é o Desbravadores e é os Aventureiros, isso demanda de uma única pessoa que é carne e osso, que comete falhas. Mas eu já gostaria de agradecer a presença de todos que estão vindo nesta semana, né? E nesse momento, então, nós teremos uma mensagem musical. O nosso Deus vai ser louvado. E eu gostaria de que você meditasse na letra desse hino, desse louvor, e com muito carinho, né, lançasse os seus anseios aos pés do Salvador. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis me ouvir.
e eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. E eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. E eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. E eu te espero. E eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. E eu te espero. E ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir a tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo.
Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Quem está feliz diz amém. Glória. Quem não está vai passar, tá? Alguns dizem que a felicidade também passa. Mas se você está feliz hoje, aproveita então, né? Eu não sei se você veio os demais dias na semana. Sei que alguns estavam aqui presentes no domingo. E eu queria ver se você está atento. Você lembra daquilo que foi pregado no domingo? Alguém lembra? Gratidão. A ideia é que eu e você devemos ser mais gratos, pois isso é uma demonstração de amor. Ontem nós falamos sobre um outro tema. Com respeito, a pessoa está afiada, hein? Com respeito ao perdão. Nós vimos quão difícil é perdoar, quão difícil é irmos e pedirmos perdão, mas nós temos a certeza que o nosso Deus, ele está de braços abertos para nos perdoar. Hoje nós vamos falar sobre um outro tema, um tema importante na jornada cristã, um tema que a palavrinha-chave é 2 letras e ela tem um poder de mover montanhas. O tema dessa noite é sobre a fé. E mais uma vez eu querer pedir a presença do Espírito Santo para falar aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós iremos abrir a tua palavra neste momento. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nos ajude a ouvir a sua voz. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa jornada estudando esses trechos, personagens no livro de Lucas. Vocês estão bem, estão afiados. Hoje nós vamos estudar um trecho que está no capítulo 7, dos versos 1 até o verso 10. Eu vou fazer uma primeira leitura e depois nós vamos tentar compreender o que o texto fala aos nossos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 1 até o verso 10. Lembrando que Lucas é o único escritor, claro que o autor é o Espírito Santo, mas o escritor da Bíblia que não é judeu. Então ele conta a história de pessoas que não vinham ali da corrente, da família de Abraão, mas que tiveram contato com Cristo e tiveram a vida transformada por ele. E nós vamos ver uma história de uma pessoa que teve fé e não era judeu. Vamos analisar? Capítulo 7, verso 1, na tradução que eu tenho, diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Verso 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Verso 9. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados
encontraram curado o servo. Amém? Que história bonita. Nós temos o paralelo dessa história lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Quem sabe de lição de casa, depois para você olhar e ver as diferenças que cada um narra. Aqui nós temos a história abordada por Lucas, e Lucas conta a história desse homem. E quando nós analisamos o livro de Lucas, Jesus ele está numa jornada rumo ao Getsêmani, rumo a Jerusalém. E neste momento, nós lemos ontem que ele estava ali na região da Galileia, especificamente em Samaria, mas hoje ele está num lugar chamado Cafarnaum. Quando nós vemos o contexto na qual essa história é contada, Jesus tinha concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo. Alguns acreditam, e pela estrutura que Lucas colocou aqui, foi após ali o Sermão do Monte, onde Jesus proferiu palavras que entraram no coração dos judeus, algo que mudou, quem sabe, a visão deles com respeito ao próximo e ao amor a Deus. Quando nós analisamos uma página anterior, dá uma olhadinha ali no que diz no capítulo 6, verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amais os vossos o quê? Inimigos. Eita, isso é difícil. Fazei o bem ao que vos rodeiam. Quando nós vemos que Jesus tinha terminado de dizer essas palavras, e logo Lucas coloca essa história na sequência, nós entendemos que o centurião ou os romanos, eles eram odiados pela nação. A cidade de Cafarnaum era um local onde Jesus ele inicia ali praticamente o seu ministério. Na verdade, ele é de Nazaré, mas o povo lá em Nazaré não quiseram ouvir a mensagem que ele tinha, e ele vai para esse lugar, e esse lugar era conhecido não só por Jesus, mas também pelos seus discípulos. Pedro, Tiago, João também era dali, Mateus era daquele lugar. Então, dessa região, Cafarnaum, onde Jesus tinha feito diversos milagres. Ele entra em contato com uma pessoa. E é interessante que no verso 2 fala que o servo de um centurião. Vamos analisar a palavra servo primeiro, né? Quando nós olhamos servo, parece que é até bonito, alguém que servia na casa. Eu não sei quantos de vocês têm condições de ter alguém que ajuda no lar de vocês. Não é essa a visão de servo. A tradução poderia ter alterado e colocado a palavra escravo. Os romanos, eles dominavam ali as nações, não só em Jerusalém, mas o mundo naquela época. E um servo era um escravo, sem direito, quem sabe, a estudar, sem direito a férias, 13º, sem direito a dia de folga. Ele era um servo, sem valor. Detalhe que quando a Bíblia também ela apresenta alguns servos que eram diferenciados por onde passaram. Nós lembramos a história de José, que ele foi um servo, e a bênção que foi para o povo naquela época. Nós remetemos também a história de uma serva que ajuda ali Naamã, um guerreiro, um combatente, a ter a cura. Nós vemos aqui também que talvez, alguns acreditam, quem sabe, que esse homem, esse servo era um judeu, outros não, mas nós entendemos que esse servo era alguém estimado pelo centurião. Alguém que tinha valor. Quem sabe pelas suas ações, quem sabe pelo trato que ele dava ali com as pessoas que estavam ao redor, tinha algo de diferente nele. E aquele centurião, ele reconhece e o estimava muito. Centurião também é outra palavra que, quando nós analisamos no contexto bíblico, por mais que nós pensamos ali, quando vemos os soldados romanos, às vezes carrancudos, às vezes ali oprimindo nos filmes que nós vemos os judeus, e é uma narrativa, é aquilo que era tratado, mas os centuriões, eles aparecem como pessoas bondosas. Vocês já pararam para analisar isso no texto? Tem esse centurião,
Paulo, ele tem um encontro também com o centurião, Cornélio. Nós temos também Pedro, tendo contato com o centurião. Quando Jesus está na cruz, uma das pessoas que reconhecem ele como Deus naquele momento foi um centurião. E aqui nós temos a história de um centurião. Centurião era aquele que era chefe de 100 soldados. Tinha pessoas ali que ele comandava. Ele era alguém que tinha um espírito de liderança, alguém que dominava uma certa região, alguém que tinha que ser bravo, mas também que tinha que ser leal a Roma. Se o povo não andasse de acordo ali, os judeus na linha, ele teria que fazer algo. Então ele era escolhido dentro dos soldados. E o detalhe é que esse homem, que tinha poder, que tinha servos, ele se preocupa com um escravo que está doente. Ele se preocupa com alguém que não tem valor algum na sociedade. Se o servo normal, tendo ali as suas aptidões físicas, podendo trabalhar, ele já não tinha valor, imagina um escravo ou um servo doente. Não tinha valor algum. Mas esse homem, ele é diferente. Ele olha para aquele servo e ele o estima muito. Continuidade do texto diz que esse servo não só estava doente, mas ele estava quase à morte. E nós sabemos quão difícil é ter alguém doente no nosso lar. Toda a casa fica afetada, querendo ou não. A nossa rotina muda para ajudar aquela pessoa, e é isso que nós devemos fazer, mas todos nós somos afetados. Ele poderia muito bem ter descartado aquele servo, mas ele procura ajuda para conseguir a cura que ele precisa. Tendo ouvido falar de Jesus no verso 13, e eu acho bonito, talvez ele estivesse ali naquele momento, ouviu as histórias lá no Sermão do Monte, ele ouve falar de Jesus, ele envia ali a alguns anciãos judeus, e esses anciãos judeus pedem para que Jesus curasse o servo. Eu não sei como que era a relação, não sei se de repente, quem sabe, até tenha pago ali para aqueles anciãos, mas eles olham e sabe aquele seu rabi conhecido, Jesus? Pede para ele curar o servo. Os anciãos poderiam ter falado, não, ele não é digno, afinal de contas vocês são gentios, mas eles escutam a voz daquele centurião, vão até Jesus e olha o que eles falam sobre esse centurião. O que diz aí na sua Bíblia? 2 características com respeito a esse homem. Eles suplicam a Jesus e diz que ele é o quê? Primeiro, digno. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Aqueles anciãos, eles olham para aquele homem e falam que ele é digno. Um romano, os romanos eram odiados pelos judeus, um incircunciso, alguém que de repente os romanos batiam nos judeus. Quando Jesus fala quando alguém dar um tapa ali na sua face para você virar a outra, está muito se referindo aos romanos, aquilo que eles faziam. Se te obrigarem a carregar algo ali durante um tempo, uma milha, você carregar uma outra, Jesus está se referindo a como os romanos atuavam. Só que tinha algo nesse homem que o diferenciava dos demais. Aqueles judeus falaram que ele era digno. E diz o porquê. Ele é digno que façais isto, por 2 motivos. Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou o quê, queridos? Uma sinagoga. Aquele homem não só era digno por conta ali das circunstâncias, mas eles falam que ele era amigo do povo. Eu queria trazer você para cá. Quando nós passamos na nossa sociedade aqui em Bauru, quando as pessoas nos veem, ou quem sabe as pessoas fora desse local de encontro nossa igreja, será que eles encontram verdadeiros amigos em nós?
Será que as pessoas encontram alguém de confiança em nós? Porque aquele homem não era do círculo judeu. Não era sobre ele a promessa que ele deveria ser uma bênção para todas as nações. Mas ainda assim, ele era um verdadeiro amigo. Ele mesmo, olha o que ele tinha feito. Ele tinha feito uma sinagoga para os judeus. Tinha ajudado pessoas que muitas vezes não, o rejeitariam de entrar no seu templo. Então, ele construiu um lugar que ele não podia entrar. Os judeus não consideravam os gentios como pessoas que tivessem a opção da salvação. Eles não poderiam chegar até o lugar sagrado, porque eles eram gentios. Eles achavam que só o judeu poderia. Eu fiz uma visita a uma sinagoga, lá em Campinas. Foi um passeio, na realidade. Estava tentando conhecer um pouquinho das religiões, estudando. E na sinagoga, estava conversando e vieram diversas perguntas ali para o Rabi. E alguém perguntou para ele, um dos alunos falou: o que você acha que acontece com as pessoas depois que morrem? E o Rabi respondeu de forma sincera, em cima da crença dele: olha, eu vou ser salvo. Agora, quem não é judeu, não sei. Desse jeito. Pensamento que ele tinha. E era isso que acontecia também nessa época. O judeu não tinha outra opção, ele seria salvo. Agora o gentio, aí é com ele. Bem capaz que não, porque nós somos o filho da promessa. Aquele homem edifica uma sinagoga para aquele povo adorar, usando, quem sabe, seus recursos, seus talentos. Eu não sei quem construiu essa bela igreja que vocês têm, mas quando nós vemos em outros lugares, tem pessoas que de repente nem são do nosso círculo de influência ali, de igrejeiro, vamos dizer assim, pessoas que ajudam pela seriedade que é a igreja que é tratada. A gente ouviu Paulo comentando como é que foi que ajudaram ali a construir outras igrejas aqui na nossa cidade de Bauru. Pessoas que ajudaram por conta do testemunho que nós damos. Eu acredito que não tenha sido pelo testemunho dos judeus que aquele homem tenha ajudado a construir a sinagoga. Eu acredito que, na realidade, ele encontrou o Deus verdadeiro através da vida daquelas pessoas. Ele, como romano, ele era obrigado a adorar diversos deuses e até a César, mas ele encontrou no Deus dos judeus algo diferente que todos os outros deuses não faziam ou não tinham como fazer. Ele encontrou o Deus verdadeiro. E quando nós olhamos a sequência dos versos, nós vemos que ele encontrou em Jesus o Deus verdadeiro que deve ser adorado. Porque a sequência diz o seguinte, olha o tamanho da fé desse homem. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos. Então ele envia os anciãos, agora ele envia amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. E o que diz na sua Bíblia? Porque não sou digno. Os judeus encontram nele, pelas ações que ele teve, alguém que eles consideravam como digno. Mas esse homem, ele tem uma outra característica. Em sua humildade, ele diz que ele não é digno de receber Jesus na sua casa. A ideia de um rabi, ali, um judeu entrar, quem sabe, na casa de um romano, um impuro, um incircunciso, poderia trazer problemas até para o ministério de Jesus. Tudo bem que ele não se importava com isso. Ele andava ali com os pecadores, com as prostitutas, com os coletores de impostos. Com os samaritanos não teria problema de entrar na casa de um romano. Mas ele não se considerava digno. Nós vemos a humildade desse homem. Ele diz: de que entres na minha casa. E ele fala para Jesus, através dos seus representantes, diz: por isso eu mesmo não me julguei, mais uma vez, digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda com uma palavra que a cura vai chegar na casa.
Sabe, queridos, os judeus, eles tinham ali a Torá, eles sabiam que Deus ele tinha feito o mundo através da sua palavra por conta dos escritos de Moisés, mas esse homem, ele reconheceu que esse mesmo Jesus que tinha criado, esse mesmo Deus que criou os céus e a terra através da sua palavra, ele tem poder para curar, sem precisar do toque, sem precisar de ir até lá, porque pela palavra, Jesus tem poder para transformar. E eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, ela pode nos curar. Essa palavra é viva. Essa palavra ela tem poder para mudar a minha e a sua vida. É nela que nós encontramos a salvação. Aquele homem entendeu perfeitamente que aquele Galileu, aquele rabi, na realidade, ele era o Deus que deveria ser adorado. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele continua dizendo, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. É interessante essa palavra, autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, diga a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Eu não sei, acho que o Paulo comentou comigo que ele foi militar, né, Paulão? Tem mais, militar não, soldado, da área enfim, do exército, eu não lembro, Paulinho. Militar, né? Tem mais alguém que foi militar? Mais um lá no fundo. Se o comandante fala para vocês irem, vocês têm que ir. Tem que ir, não tem conversa. Se ele falar, olha, vocês vão ter que pular dessa ponte. Você tem que obedecer, porque ele tem autoridade. Aquele homem entendeu o conceito de autoridade e que a palavra de Deus ela era tão poderosa que quando Jesus falasse, ele não precisava ir até lá. Ele poderia mandar os seus anjos ou quem for, porque iria acontecer. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Ele fala, você não precisa ir. Eu sou um homem de autoridade. Eu falo, vai e eles vão. Eu falo, vem e eles vêm. Eu faço, faz e eles fazem. E na nossa jornada ao lado de Cristo tem que ser dessa forma também. Ele pede que eu e você, todos nós, irmos até Ele, diariamente o buscar. Ele convida todos nós a irmos e pregarmos o Evangelho. E Ele nos convoca a irmos e fazermos discípulo, batizando. Lá em Mateus diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. E nós vamos em nome de Jesus quando nós pregamos o Evangelho. Autoridade, essa relação. Ele reconhece essa autoridade. Jesus, quando ele escuta essas palavras, ele fica emocionado. Olha o que ele diz. Ouvidas essas palavras, estou no verso 9. Admirou-se Jesus. E é bem interessante essa conexão. Jesus, esse evento, essa forma, essa expressão no grego de se admirar, só acontece 2 vezes no texto bíblico. Uma está aqui, em Lucas capítulo 7, no verso 9, e uma outra acontece em Marcos capítulo 6, verso 6. Lá Jesus ele fica admirado, não por conta da fé das pessoas, mas por conta da incredulidade. Jesus ele está com o seu povo, onde ele cresceu, lá em Nazaré, e as pessoas não acreditam que ele é o Filho de Deus, e Jesus fica impressionado com a incredulidade daquele povo. Sabe, queridos, o que pode me ensinar esses 2 textos? De um lado estão aqueles que têm a verdade e não têm fé. Do outro lado tem alguém que não tinha o contato com a palavra, mas era alguém que demonstrou uma fé maior do que todos de Israel. Acho que o pastor vai concordar comigo. Fico feliz quando eu vejo um recém-batizado, sabe? Pessoa que está pegando fogo ali na fé. Alguém que quer mudar o mundo pelo testemunho. Só que muitas vezes, por conta da nossa
sei lá, da nossa forma de viver, às vezes isso vai o quê? Murchando. E muitas vezes nos tornamos comuns. Aquele primeiro amor ardente de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de um relacionamento vivo, pouco antes ali de você tomar a decisão do batismo. Quem sabe isso tenha mudado na sua vida. E eu quero te pedir nessa noite que eu e você tenhamos a fé desse homem, que mesmo não tendo o mesmo conhecimento que os demais judeus, foi um exemplo de confiança e de fé. Aquele homem entendeu o que é o evangelho. Aquele homem reconheceu Jesus como aquele que tem poder para curar e salvar. Jesus continua dizendo, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Essa história me emociona, porque conta a história de alguém que ele não foi até Jesus para pedir que Jesus o curasse. Ele não foi até Jesus para pedir bênçãos materiais. Ele não foi até Jesus para pedir uma promoção de emprego. Ele não foi até Jesus para coisas supérfluas. Mas ele vai até Cristo. Ele manda mensageiros até ele, para que Deus, o Jesus, o Salvador, curasse um servo. Alguém que se importava. Vocês receberam na mão de vocês um papelzinho, eu comentei. Alguns chegaram um pouquinho depois. E nós queremos nessa noite, quem sabe, exercer essa mesma influência que o centurião teve. Você vai anotar, se você ainda não anotou, o nome de uma pessoa, aqui da região de Bauru. Vai colocar o nome, o telefone dessa pessoa. Nós iremos orar por ela, entrar em contato, mas essa pessoa, quem sabe, seja alguém que está precisando de uma cura física. Nós vamos orar por essa pessoa. Nós, como igreja, estaremos em oração por você. Mas pode ser também alguém que durante essa jornada, ou quem sabe ainda não conheça esse Jesus Salvador, transformador que nós conhecemos. Você pode colocar o nome dessa pessoa. Quem sabe os pais colocarem o nome de um filho que está faz um tempo que não volta para os caminhos do Senhor. Quem sabe um amigo seu, um vizinho que você gostaria que estivesse aqui nos nossos bancos. Você vai colocar o nome, vai segurar ali o papelzinho. A Evelyn vai cantar para nós. E depois nós vamos orar pela sua vida e pela vida dessas pessoas. Se você sentir no desejo, da mesma forma que o centurião enviou pessoas que levassem ali a mensagem para Jesus, e a mensagem chegou, e esse homem foi transformado, se você sentir o desejo, representando essa pessoa, eu vou pedir que você você venha até aqui à frente, traga o nome dessa pessoa, e nós iremos orar, todos juntos aqui da frente, colocar o nome, interceder por ela, para que Deus atue um milagre, faça acontecer um milagre na vida desse filho de Deus. A Evelyn vai cantar. Você escreve aí o nome dessa pessoa. Enquanto ela canta, você pode vir até aqui à frente. Nós iremos orar por essa pessoa que você escreveu o nome e entregar nas mãos do Senhor Jesus. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto
rosto e seu olhar. Vejo os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre e miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, deu seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Muito obrigado, Evelyn. Vou pedir para você se colocar de pé. Vou rogar para o pastor Elber para vir fazer uma oração por essas pessoas e também pelas nossas vidas. Cada nome seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Nós possamos ver os milagres acontecendo. Quantos têm fé? Quantos acreditam que a palavra é capaz de transformar a vida desses queridos? Tenho fé. Pastor, por gentileza. Santo Deus, enquanto a música foi sendo cantada aqui, o Espírito Santo trabalhou no coração de cada um de nós para que lembrássemos dessas pessoas, para que pudéssemos interceder por ela,
Por isso, neste momento, pedimos que o Espírito Santo, Senhor, faça um milagre, tocar no coração dessas pessoas, que elas sintam o amor de Deus através de nós, que esse contato, essa oração que será feita, esse contato, a pessoa possa sentir o amor de Deus na sua vida. Esteja com cada um de nós, Senhor, que sejamos instrumentos teus aqui nesta terra, para assim como o centurião que se preocupou com um escravo, nós também possamos nos preocupar com todos que estão à nossa volta, para que possamos também, assim como o escravo foi curado, todos nós sermos curados por Jesus e sermos levados para as mansões celestiais. Nos abençoe e nos traga de volta aqui amanhã, na continuação dessa semana. É o que pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Nos vemos amanhã, para mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Até mais, queridos.